Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Interioriza. Muito melhor quando a gente está sorrindo, não é? Muito melhor quando nós podemos sorrir. É muito melhor quando a gente não tem vergonha do nosso sorriso. Você sabia que tem muita gente que não sorri porque tem vergonha dos próprios dentes? É verdade, doutor Fábio Bezerra? Me conta isso. Bem-vindo ao Interioriza. Oi, Isa, estou super feliz de estar aqui para esse bate-papo sobre sorrisos e muito mais. Infelizmente, sim, algumas pessoas têm ou vergonha ou algum tipo de restrição a fazer esse ato tão importante, né, de sorrir. Então, a gente vai poder falar um pouquinho sobre prevenção, sobre algumas novidades, o quanto isso tem a ver com a saúde geral das pessoas também. Então, estou super feliz de estar aqui. Gosto disso, doutor Fábio. Já deu aqui o norte, né? O que o sorriso tem a ver com a sua saúde integral? E o quanto a sua falta de confiança no sorriso também vai afetar a sua saúde. Isso é seríssimo. Mas deixa eu apresentar aqui o doutor Fábio Bezerra, que está aqui neste dia 3 de outubro, Dia Mundial do Dentista. Isso. Por que é tão importante, não é, doutor Fábio, a gente falar sobre saúde bucal? Isa, eu sou apaixonado pela profissão. Eu acho que assim é uma dádiva você poder cuidar de pessoas e dos seus sorrisos, né? Essa expressão máxima. Então, ter um dia mundial dedicado à nossa profissão, assim, nos enche de alegria, porque somos prestadores de serviço, a gente cuida de gente, né? Então, é um momento em que todo mundo para, o Brasil é uma referência mundial em odontologia, graças a Deus. Então, acho que a gente tem muito para celebrar e também muito para conversar naquilo que nós podemos melhorar para servir melhor. Você me disse outro dia que nós temos 400 mil profissionais de odontologia no país, no total. E esse é um número muito superior a outros países. Isa, é o maior número do mundo, mais de 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil. Então, para você ter uma ideia, países grandes como o Canadá tem 12 mil dentistas. Nós temos 641 faculdades de odontologia no Brasil, o Uruguai tem 3, por exemplo. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais, né, prestadores de serviço altamente especializados para poder levar, enfim, o melhor da odontologia para os pacientes como um todo. Eu gosto muito de usar o exemplo do dentista, Fábio, quando eu estou falando sobre saúde mental e a turma não quer fazer terapia. E aí eu sempre, gente, eu trago os dentistas nas minhas falas em todas as palestras. Porque aí eu digo, uai, se você tem dor de dente, você não vai no dentista? Mesmo escovando o dente todos os dias, nós precisamos passar no dentista pelo menos 2 vezes por ano de prevenção para fazer uma limpeza. Isso é o que eu entendo que funciona muito bem para mim e com certeza vai funcionar para você. E aí a turma tem resistência de fazer terapia. Que aí quando eu vou falar sobre os faxineiros da saúde mental, assim como a escovação, né, é a principal faxineira da nossa saúde bucal, tem gente que ainda recusa a ideia de fazer terapia. E no caso da saúde bucal, Fábio, você acredita que ainda há muita resistência das pessoas na figura do dentista? O dentista tem ainda uma imagem que é muita dor que eu vou sentir? Eu acho que sim, Isa. Bom, primeiro eu tenho que dizer que sou muito fã do seu trabalho. Tá, eu explico. Quando eu tive o seu livro em minhas mãos, eu o li em horas, na verdade. Acho que foi de um dia para o outro, eu não conseguia parar de ler. Sério? E é sério, porque assim, as bandeiras que você defende tem muito a ver com a nova odontologia. Então, quando a gente pensa em odontologia, muitas vezes a gente pensa em dor, em horas na cadeira, em um tratamento muito caro, muito complexo. E a gente muitas vezes esquece de causa e efeito. Então, não dá para eu pensar em uma boca saudável num indivíduo não saudável. E quando eu falo indivíduo não saudável, eu estou falando da parte emocional. Então, a gente tem muitas pessoas que têm corpos lindos e bocas doentes. É uma coisa que a gente fala muito. Então, o estresse, ele é descarregado nos dentes, ele é descarregado nas articulações, em toda a parte da musculatura. Então, eu acho que cada vez mais, como você chamou a atenção, a prevenção, né? As pessoas vão para a academia normalmente quando estão saudáveis. Poucos vão quando estão doentes. Então, a odontologia também deveria ser isso. Ficar atento aos pequenos sinais. Então, por exemplo, olha, tomei uma água gelada, doeu. Isso é doença. Você tem um problema. Passei um fio dental, sangrou. Você está doente. Eu tive dificuldade de abrir a boca. Você está doente. E muitas vezes vai ter uma relação de causa e efeito.
Então, não adianta a pessoa chegar, por exemplo, no meu consultório com uma dor de articulação, se ela não fizer um tratamento psicológico para eliminar o estresse que ela está passando, eu vou estar tratando o efeito. O efeito é a dificuldade de abrir a boca, mas a causa, ela é psicológica, ela é sistêmica. Então, a nova odontologia, ela foca naquilo que você defende tão bem. Quais são os sinais que demonstram que eu tenho problemas bucais que está muito além da cárie? Sabe, a gente sempre fala, dentista cárie. Uhum. É muito mais do que isso. É retração gengival, é halitose, é falta de saliva. Enfim, existe uma série de condições psicológicas que impactam diretamente na saúde bucal. O que é halitose, doutor? Mau hálito. E isso tem várias causas e deveria ser diagnosticado por dentista. Muitas vezes você conversando com seu esposo, com a sua esposa, com seu amigo, alguém fala assim, poxa, você está com mau hálito. Ó, você não está com um hálito O legal. que já é um tabu que dificilmente alguém vai te falar, Alguém né? vai te falar, a não ser que seja alguém muito amigo É. ou um parceiro realmente. As pessoas se afastam e omitem. Mas ali tem um problema que pode ser desde a falta de saliva, porque eu estou tomando uma medicação tranquilizante, ou porque eu não estou dormindo bem, ou porque eu não estou me hidratando bem, ou porque eu tenho um problema gástrico, ou porque eu tenho algum tipo de distúrbio nutricional. Então, cabe ao dentista olhar e falar assim, olha, se você está com esse problema, não adianta ficar chupando balinha o dia inteiro. Cara, vamos tratar a causa e a odontologia é responsável por ajudar nesse diagnóstico e muitas vezes o tratamento é simples, é num bate-papo. Como que está o seu hábito alimentar? Quantos cafés você toma por dia? Que tipo de treinamento você está fazendo para o seu dia a dia? Enfim, isso tudo faz parte de uma área linda da odontologia, que é essa odontologia mais centrada no ser do que propriamente dentro da boca. Nossa, mas aí a gente abre aqui um guarda-chuva de assuntos, porque são poucos profissionais, pelo menos que eu conheci, que me viram. Eu conheci poucos profissionais que me viram como um ser. Muitos apenas viam a minha boca. Eu gosto muito quando você diz, é impossível ter uma boca saudável num corpo doente. E eu vou trazer aqui para vocês, pela primeira vez, um fato que marcou muito o meu pré-burnout. Me permite, doutor? Claro, claro. Eu tratava com o doutor Roberto, trato ainda com ele algumas áreas. E meses antes do burnout, eu fui ao dentista fazer uma limpeza bucal. O doutor Roberto e a doutora Kátia tiveram que aplicar anestesia local para fazer uma limpeza. Tamanha sensibilidade que eu estava na gengiva. Aquilo foi bem chocante. Imagina você aplicar uma anestesia local em cada quarto da boca para poder fazer limpeza. O que aquilo me mostrou? Naquele momento, o doutor Roberto perguntou assim, Isabela, o que está acontecendo? Bacana. Nessa época, eu tomava remédio para dormir e para acordar. E eu usava um remédio para dormir que ele me disse, olha, nós estamos fazendo estudos que estão comprovando que muitos indutores de sono afetam a parede gástrica, afetando a parede gástrica, afeta a gengiva. Eu, nossa, mas naquele momento eu já estava muito adoecida. Né? Eu já estava adoecida. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ido antes, o doutor Roberto poderia ter me falado isso, se eu tivesse ido antes. Perfeito. Ou seja, foram poucos profissionais que me viram como um ser integral e fizeram a relação com o estilo de vida que eu estava tendo. Então, quantos de vocês que estão nos acompanhando, porventura estão com a gengiva sangrando ou estão com essa sensibilidade para quente ou frio? Cara, isso não é normal. Se tem algo doendo aí, é uma mensagem que seu corpo está transmitindo como consequência de alguma atitude que você está tendo. Sim. Mas dá tempo, Fábio, do dentista poder olhar para o sujeito como um ser integral? Dá, e outra coisa, isso funciona nos dois caminhos. Muitas vezes a gente já recebe um paciente diagnosticado, em que muitas vezes eu vou ter que usar, nós, né, odontologia como um todo, teremos que usar alguns artifícios paliativos. Vamos supor, olha, não posso abrir mão dessa medicação que causa a falta de saliva, por exemplo, mas eu posso usar uma saliva artificial até o momento em que não precise mais da medicação e resolva o problema. Então, existem aqueles casos já que nos chegam diagnosticados, Tá. existem os casos que não nos chegam diagnosticados. Um ponto importante, eu já treino bastante paciente, diferentes faixas etárias, mas sobretudo jovem, vamos colocar aqui de 15 a 25 anos. Uhum.
Hoje a gente tem um padrão, né, de juventude muito bem cuidada, né? Muito vai para academia, se cuida, Instagram e por aí a Uhum, gente vai. uhum. Mas muitas vezes de olhar a boca, a gente consegue fazer alguns diagnósticos que são importantes. Vou te dar um exemplo. Toda a cavidade, né, todos os líquidos do nosso corpo deveriam ter um pH, um nível de acidez estabilizado. Esse pH, ele é em torno de 7, certo? Tudo que for abaixo de 7, ele é ácido. Tudo que for acima de 7, ele é básico. Então, por isso que quando eu tomo uma Coca-Cola, por exemplo, um suco de laranja, eu tenho aquela sensação da acidez. Quando você olha para o dente, abaixou o pH de 7 para 6,5 ou 5, o dente começa a dissolver. Eu tenho uma abrasão. Hoje, eu atendo muitas pacientes com distúrbio alimentar, algumas bulímicas. O que acontece? O vômito, ele tem um pH de 2,5. Ele só não é mais baixo que o ácido da bateria do carro. Nossa! Então, se essa pessoa, durante o dia, ela vomita 2 ou 3 vezes, ou ela passa períodos enormes sem se alimentar, o reflexo bucal eu consigo diagnosticar pelo aspecto de dente e gengiva. É um dente que não tem cárie, é um paciente que desde cedo foi ao dentista, é um paciente que sabe higienizar, mas a condição sistêmica dele está destruindo essa boca. A gente tem até uma classificação chamada de síndrome do envelhecimento precoce bucal. Ou seja, é uma boca de um jovem com reflexo de um adulto idoso. Por quê? Porque já desgastou muito dente, porque já tem retração gengival, porque tem sangramento, que não é de origem bucal. Ele está usando escova, fio dental, ele está orientado, mas se a gente não, o dentista, não diagnosticar e falar, olha, isso é um tratamento interdisciplinar. Como é que está seu médico? Como é que está o seu dia a dia? Aí a gente consegue tratar, de novo, do paciente como um todo com bons resultados. Para todo mundo. Breaking news. Síndrome do envelhecimento precoce bucal? É isso aí. Será então, por exemplo, eu tenho 42 anos, meu sorriso... Lindo. Amigo, né, gente? Então, será que o seu sorriso condiz com a sua idade? É isso que você quer dizer, Fábio? É isso mesmo, Isa. E algumas coisas que muitas vezes a gente faz, acreditando que estamos fazendo de maneira correta, pode estar surtindo o efeito contrário. Por exemplo, hoje é muito comum o uso dos shots matinais. Que shot matinal. Shot matinal, por exemplo, muita gente levanta e toma um suco de limão. Limão com gengibre, canela e cúrcuma, por exemplo. Isso está super na moda. É mesmo? Isso é super comum, a pessoa antes de treinar vai lá. Então ali, muitas vezes eu tenho uma quantidade enorme de pigmentos que vão pigmentar os meus dentes para ele ficar com um aspecto mais envelhecido. Eu tenho um nível de acidez, o limão a gente está falando de 3,5. De novo, eu estou acidificando a minha boca e isso aumenta o risco de sangramento, de perda óssea e de desgaste dental. Então, é muito importante eu olhar os meus hábitos do dia a dia. Vou te dar um outro dado que é interessante. Na última Olimpíada, foi feita uma análise bucal dos dentistas, dos atletas olímpicos de alta performance. Sim. O índice de cárie e de problemas deles é muito parecido com um país de terceiro mundo, por exemplo, na África. E aí você fala assim, mas que loucura é essa? Né? Um atleta, ele é super bem cuidado, ele tem 10 profissionais para cuidar dele. O que acontece? Se você pegar, por exemplo, esse tipo de energético que o cara tem que tomar antes do treino, isso é extremamente ácido. E aí ele pode, durante o treino, para poder ganhar força, ele usa, por exemplo, um gel de carboidrato. Esse gel de carboidrato, ele é açúcar puro que o cara vai deixar na boca por 4, 5 minutos para dar força. Então ele está com um corpo maravilhoso numa boca que está sofrendo. Então aí vamos baixar um pouquinho o nível. Nós, que somos atletas do dia a dia, muitas vezes a gente pode estar indo para academia, fazendo uso, por exemplo, de produtos ácidos, de suplementos alimentares que podem estar gerando esse envelhecimento precoce bucal, mesmo sem nós sabermos. Então é muito importante essa orientação para que também a gente possa ter todo esse efeito para o corpo, para a saúde, mas não deixemos de lado a questão bucal. Pegou? Não basta ser um atleta profissional se você não cuidar da sua saúde bucal. Vou repetir, essa frase me marcou muito. Não existe boca saudável em um corpo doente. Assim como também não existe, não me parece coerente um corpo atlético com uma boca doente.
Isso. Ô, Fábio, eu tô olhando aqui você, os atletas, assim como os profissionais de alta performance, nós vivemos muitos momentos de estresse. E eu aprendi recentemente, o estresse não é nem vilão nem amigo, é uma reação a alguma situação. E no ambiente profissional, como é que a gente fica quando a gente está reagindo de forma muito descompensada, né, quando a gente não está se adaptando, né, àquela situação? A gente, ó, eu fui uma aluna na escola que mastigava muito, né? Muito lápis, muita caneta, porque eu ficava muito estressada. E eu vejo muitos profissionais mordendo muito. Isso afeta também a saúde bucal? Afeta também, Isa. Porque acontece assim, a gente chama de alguns hábitos parafuncionais. Quer dizer, você acaba exigindo mais do sistema, né, do dente, da gengiva, da língua, do céu da boca, do que você deveria fazer. Um exemplo clássico disso, Isa, por exemplo, no Brasil, é um dos países em que mais é feito tratamento estético. Então, tratamento odontológico estético, que passa por harmonização orofacial, passa muito por um tratamento que ficou popularmente conhecido como lente de contato bucal, Sim, que sim. na verdade são os laminados cerâmicos, que são tratamentos maravilhosos, se bem indicados e se bem realizados. Mas isso me abre uma janela para o que você acabou de me perguntar. Uhum. Muitas vezes o jovem procura o profissional, ou o paciente procura o profissional e fala assim, cara, eu quero fazer um tratamento com lente de contato. Aí você Uhum. olha e fala assim, olha, realmente o seu dente está manchado, Uhum. seu dente está muito desgastado para a sua Uhum. faixa etária. Uhum. Você tem aqui uma trinca. E se eu não tratar a causa, e a Uhum. causa pode ser o que Exato. você falou, se eu não evitar, por exemplo, o fato de roer unha. Tem paciente que Uhum. desgasta dente Exato, roendo unha. exato, exato, Ou exato. no trabalho fica com os dentes tensionados. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente vai fazer um tratamento caro, demorado, vai ficar lindo, mas imagina assim, se o dente que Deus deu não suportou, a lente de contato que eu estou fazendo, se ela ficar submetida ao mesmo trauma, ao mesmo excesso, e não houver uma mudança de hábito daquilo que é o agente causador, isso é temporário, é uma bomba relógio. E aí hoje eu faço 30% dos tratamentos no meu consultório, retratamento. Por quê? Porque foi feito um tratamento sem cuidar da causa e agora está soltando a lente de contato, o implante está perdendo o osso, enfim, tudo porque não foi feita uma terapia mais de prevenção. Doutora Ana Paula, dentista, esposa do Dr. Fábio há 30 anos, estou impactada com a fala do Dr. Fábio. Porque isso acontece com todo mundo. Se você não morde uma caneta, você conhece alguém que morde uma caneta. Ou você conhece alguém que está com sensibilidade. A gente não tem nenhuma estimativa, né, de número de bocas sensíveis. Não temos, não pelo menos deve existir, É, eu não é. conheço assim de fato. Mas tem uma questão que é importante, Isa, que eu acho que assim, quando a gente vai para uma farmácia, deixa eu aproveitar a sua deixa, que eu acho que Boa. isso aqui é uma dica importante para quem está nos ouvindo. Você entra numa farmácia, você tem um corredor com uma série de produtos de higiene oral, né? Um monte de pasta de dente, escova de Uhum, dente, isso, uhum, aquilo. As duas mais conhecidas são as pastas de dente para tirar a sensibilidade. A uhum, gente tem marcas comerciais bem uhum, conhecidas. uhum. Ou as pastas de dente branqueadoras, Tá, que são é tal. verdade. As duas têm que ser vistas como vilãs. E eu vou te dizer o Hum. porquê disso. Porque é o seguinte, se você está usando uma pasta de dente para sensibilidade, você está tomando um analgésico para eliminar a dor. Você não está resolvendo Resolvendo o a seu causa. problema. Ah. Então, essa pasta ela deve ser prescrita pelo dentista, então só para eu me expressar melhor. Elas são importantes, porém devem ser prescritas de maneira temporária por um cirurgião dentista. Por quê? Uhum. Porque caso contrário, a causa vai fazer com que essa sensibilidade fique cada vez maior. Aí a pasta por si só já não serve mais, eu tenho que juntar isso a um analgésico e por aí vai. Mesma coisa as pastas clareadoras. As pastas clareadoras, ela tem um nível de abrasivo muito, muito grande. Então as pessoas hoje estão cada vez mais falando assim, eu quero ter dente branco. Chega na farmácia e compra uma pasta de dente extremamente abrasiva. Uhum. Ela vai limpar melhor, mas vai desgastar esmalte e dentina, que são os revestimentos do dente. Aham. Então ela vai limpar, gerando a sensibilidade. Então uma
acaba gerando a outra. Então, as pastas de dente não são todas iguais. Não, elas são bem diferentes e cada pessoa deveria ter, enfim, uma prescrição específica para elas. Eu não sei você, mas eu, quando consigo escovar o dente, passar fio dental, Delícia. nossa, me sinto muito bem. E sabe o que eu percebi, Fábio? Um dos pilares, né, da produtividade sustentável, que é o movimento que eu levo, eu tento levar o sujeito para a atualização de identidade. E nessa atualização de identidade, nós precisamos nos incluir na própria agenda, especialmente com o básico que abrimos mão achando que não vai trazer consequência. Então, tempo de sono, higiene pessoal, alimentação, atividade física e lazer. Então, eu vou parar aqui no segundo, que é higiene pessoal. Quando eu falo de higiene pessoal, Fábio, a turma dá risada. Porque parece que é muito óbvio, né? Quando eu falo sobre tempo de higiene, até parece que eu não sou uma pessoa higiênica. Não estou dizendo isso. Mas pessoas que estão sem tempo, estão correndo muito e estressadas, provavelmente estão tomando banhos mais rápidos, lavando menos o cabelo as mulheres e escovando menos o dente. Eu não preciso ser vidente e nem preciso contratar uma empresa de pesquisa para saber se as pessoas estão se cuidando menos. Por quê? Porque este autocuidado, quando nós somos mais jovens, a falta dele não traz tanta consequência. Mas conforme o tempo vai passando, e você inclusive falou sobre a síndrome do envelhecimento precoce bucal. E aí agora você traz a questão como é que chama? Essa coisa branca que a turma coloca? Do lente de contato, Lentes laminado de laminação cerâmica, contato. exato. Ô, Fábio, então vamos lá. Antes da gente encerrar, esse assunto é muito polêmico. Às vezes tem umas bocas que eu vejo, eu falo, nossa, a gente tá até roxa, de tão branca. Sim. Né? E é normal com o tempo. A Fernanda Montenegro falou isso para mim no livro, você deve se lembrar. Com o tempo, tudo vai mudando. Sim. Tudo vai mudando. Então, o nosso autocuidado também precisa ir se ajustando a essas mudanças. Sim. Então, é evidente que o meu dente não é branco igual o da Angelina, que tem 2 anos. Sim. Perfeito. Sabendo disso, eu preciso, então, buscar produtos que me ajudem a ter menos desgaste, que mantenham a minha saúde bucal. A gente pode colocar esses produtos numa linha chamada Oral Beauty Care, é a beleza da saúde bucal? Exatamente. É uma associação da saúde, a beleza como um todo, né? Pensar na pessoa como um todo, né? Na qualidade de vida, no bem-estar social e por aí vai. Isso é tão importante e muitas vezes passa desapercebido, porque assim, se você utiliza um produto de higiene oral, ele tem uma função. Então, vou te dar um dado. Uma escovação não deveria demorar menos do que 2 minutos. Não é 2 minutos porque eu quero ou porque qualquer coisa que existe. Por quê? Porque os princípios ativos de uma pasta, elas precisam de 2 minutos em contato com a gengiva e com o dente para que ele possa agir. Então, se você passa correndo com a escova, tchá, 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 e você cospe, então todos os benefícios do princípio ativo, eles não foram utilizados pelo Sim. seu organismo. Então, seria muito importante, quantidade correta. Então, por exemplo, paciente adulto, uma ervilha. É o tamanho de uma ervilha. Não precisa ser aquela fotografia, sabe? De pegar a paciente e fazer assim, ó. Nada. Tamanho de uma ervilha. 2 minutos, para que você tenha... 2 minutos é um tempo cientificamente mínimo para que você consiga higienizar todas as faces, né, dos seus dentes e esses produtos agirem. Além disso, o ideal seria que você cuspisse, claro, enxaguasse, mas não tirasse o excesso, por exemplo. Uhum. Porque você teria ainda um certo princípio aí. O benefício daqueles elementos que estão no produto. Isso, exato. E assim, pra gente não ser técnico e chato demais, né? Porque técnico e chato demais, tem dois pontos muito importantes no produto de higiene oral. Primeiro é o abrasivo. É assim, ó, se você não tiver abrasivo nenhum, ele não limpa. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma macarronada em casa. Todo mundo adora. Eu não gosto muito de lavar louça. Mas se eu for lavar Adoro. louça. Adoro lavar Pronto, louça. eu adoro lavar o prato da salada. Claro, é mais né? fácil. É o mais porque fácil. ela Exato. tá limpo. Agora, se for o da macarronada, você vai ter o pigmento do tomate e você vai ter algum óleo que você preparou. É mais difícil você limpar. Você vai precisar. Você usa um detergente e alguma bucha para ter abrasividade. Concorda Captei. comigo? Na boca é a mesma coisa. O biofilme bucal, a placa bacteriana, ela é gordura e pigmento, além de bactéria. Então, eu tenho que ter no produto uma quantidade X de abrasivo para que me ajude a limpar
de maneira adequada, sem desgastar demais. Então, seria muito importante que todas as empresas falassem, ó, o meu nível de abrasividade é X. Tecnicamente dizendo, é 50. Chama RDA 50, mas não é o caso a gente discutir aqui. O que for mais do que isso é abrasivo demais, o que for abaixo disso não limpa, certo? Então, deveria dar nesse sentido. Além disso, o creme dental deveria falar o seguinte, ó, quais são os princípios ativos que eu tenho aí para a sua faixa etária? Por quê? Porque a Angelina precisa de princípios ativos totalmente diferentes dos seus, do Tiago ou dos nossos pais, que tem um outro nível de salivação, um outro tipo de placa bacteriana, um outro tipo de condição sistêmica. Então, daí o Oral Beauty Care é você olhar para o paciente e falar, olha, o melhor produto para você é esse. Então, é uma prescrição individualizada daquilo que você precisa usar de ideal. Sensacional. Então, vamos lá. De forma bem objetiva, para a gente poder encerrar aqui a nossa prosa. Nem toda pasta de dente é igual. As pastas tradicionais têm muitos abrasivos e que a longo prazo podem trazer, podem prejudicar, inclusive, as faces. Sim. Não adianta colocar, como é que chama, gente? Lente de contato. É lente de contato que Lente de chama? contato, Lente de exato. contato, se você continuar sendo uma pessoa estressada, porque, gente, o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, pode ser que se você está convivendo em um ambiente com estresse crônico, ou seja, é aquele ambiente que você convive com situações e que você não consegue se adaptar todos os dias, alguma parte do seu corpo vai estar sendo prejudicada. E pode ser a boca. Sim. Aí vai reclamar da gengiva retraída, da sensibilidade. Tem relações com o estresse. Então, Diretas. não adianta visitar o melhor dentista do mundo, que está aqui no Interioriza. Não adianta usar o melhor produto do mundo se você também não resolver a causa do que está prejudicando ou que está promovendo esse envelhecimento precoce bucal. Isso, exatamente. A melhor síntese que eu já ouvi na minha vida. Meu Deus do céu! E 2 minutos de escovação? Confesso que eu não fico 2 minutos. Exato. 1 minuto acho que é até muito. Perfeito. É isso. Então, são alguns dados, acho que são importantes isso, Isa. A gente chamar atenção para esse problema, porque assim, a prevenção, ela é muito mais barata, ela é muito mais efetiva do que o tratamento. O tratamento, que você perguntou antes, as horas na cadeira do dentista podem ser evitadas. Qual é o melhor momento de você ir para o dentista? Quando você está saudável. Você vai lá, olha, volta. Pode ser a cada 6 meses ou menos do que isso, a depender do seu perfil, ou mais do que isso, isso é um pouco individual. Mas é muito importante chamar a atenção que a odontologia é maravilhosa, os produtos de higiene oral são peças importantes, né, dentro desse quebra-cabeça, mas a gente poder manter, né, corpo e mente e sorrisos saudáveis é fundamental. Absolutamente. É por isso, então, que eu quero fazer um anúncio aqui público. Neste Dia Mundial do Dentista. Aqui no Interioriza, eu trago já desde o início do ano assuntos que já passaram do tempo da gente interiorizar. E neste mês de outubro eu tenho o privilégio, então, de trazer o Dr. Fábio também para anunciarmos uma parceria maravilhosa em que estamos fazendo a partir de agora, para que você que está nos acompanhando, todos os programas você vai ver um QR Code na tela, que é a da New Dental. Doutor, eu estou muito feliz em poder anunciar essa parceria, porque falar de saúde bucal é falar de saúde mental, é falar de saúde integral, é saúde. E sabe que há 300 anos, gente, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Hoje a gente já sabe que não é. Então, nós precisamos, e eu me coloco nesse papel, de educarmos mais as pessoas para termos saúde bucal, para preservarmos a nossa saúde integral, assim como a gente aprendeu a escovar o dente todos os dias, isso foi aprendido com o tempo. Também está na hora da gente treinar outros hábitos para a nossa saúde. E começando pela saúde bucal, eu estou muito feliz com essa parceria. Doutor, fala mais um pouquinho da New Dental para quem quer agora saber do que nós estamos falando. Bom, Isa, a recíproca é verdadeira. A New Dental Care é uma indústria 100% brasileira de produtos de oral beauty care. A fábrica fica em Ribeirão Preto, no interior do estado. E assim, nós acreditamos muito em propósitos, né? Então, quando nós começamos a conversar, acho que ninguém poderia representar melhor a New Dental Care
do que você e as suas causas. Porque é aquilo que nós acreditamos. As pessoas não se movimentam por produtos, e sim por propósitos que possam impactar positivamente a vida das pessoas. Então, o que nós fizemos foi desenvolver produtos relevantes, que possam realmente ter um embasamento científico muito grande, possam evoluir junto com as pessoas, evoluir junto com as necessidades da odontologia atual. E acho que é muito importante podermos trazer esses assuntos à tona para que todos possam ali, no seu dia a dia, adaptar os hábitos de prevenção, evitar problemas maiores, estarem felizes com a sua autoestima, com o seu sorriso. Enfim, a New Dental Care é uma empresa jovem, feita por profissionais da área de saúde, que a gente pretende realmente ajudá-la nessa caminhada e você nos ajudar nessa caminhada também de defender propósitos importantes. E educação e saúde. Sabe o que eu vou fazer, doutor? No fim desse vídeo, eu vou mostrar para você quais são os produtos da New Dental Care. Tem um deles que é o meu xodó, que são os tablets. Sabe que outro dia eu fui para o Amazonas e eu levei esses tablets. Amazonas, eu digo o Acre, né? A região amazônica. E eu dormi numa maloca. O que eu fazia de manhã? Maloca, para quem não sabe, é uma construção de madeira e dentro a gente dorme em rede. Tem banheiro? Mas tem água mineral. Então, o que eu fazia? Pegava o tablet, mastigava bastante, fazia bochecho. Perfeito. E como era biodegradável, sabe o que eu fazia? Eu vou mostrar, tá? Neste vídeo aqui, eu vou colocar esse trechinho. Pegava a água e cuspia no chão mesmo, que é biodegradável. A turma, quando me olhava, achava que eu estava cometendo o maior equívoco do mundo. Mas é falta de informação. Porque se o produto é biodegradável, nós podemos jogar na natureza. Nós podemos descartar na natureza, que não vai trazer problema. Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre isso agora para todo o Brasil. Quem não me viu fazendo isso lá no Acre, então, vai me ver agora. E no fim desse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês os produtos e qual é o tablet, que é uma pasta dental, posso falar um creme dental, em formato de pastilha. Muito legal. Muita tecnologia nisso, né, doutor? Uma inovação, zero plástico, então indo dentro dessa que você chamou a atenção, zero plástico. Então a ideia é justamente trazer novidade, resolver problemas e beneficiar pessoas. Vegano, pet friendly. É um produto inteligente e está na hora da gente ter conversas inteligentes, conhecer produtos que sigam essa linha e pessoas também que sempre vão nos levar para o caminho da saúde. Doutor, muito obrigada. Adorei, adorei. Eu que agradeço. Tem alguma mensagem que faltou aqui para a turma? Para quem tem medo do dentista, para quem tem medo ou acha que não precisa cuidar da saúde bucal? Bom, todos nós precisamos cuidar da saúde bucal, então aproveitando o dia 3 de outubro, então dia do dentista, dia mundial do dentista, enfim, celebrar a nossa profissão, cuidar da sua saúde bucal e sistêmica, e para a gente é uma alegria estar aqui presente com você. Obrigado pelo convite, Isa. Fábio, saúde bucal não é privilégio, é direito de todos nós. Então, se você gostou desse episódio, se foi útil para você, compartilhe com quem você quer bem, porque todos nós precisamos e merecemos de sorrisos saudáveis. E um sorriso saudável só vai ser saudável de verdade quando estiver em um corpo saudável. Obrigada. Boa escovação, hein? 2 minutos, Fábio? 2 minutos. Ai, saúde então, né? Saúde, tintim com a nossa água.